Boa noite, bem-vindos todos a mais um estudo aqui na nossa querida Keilat Nechamar. Mais uma vez, a gente tem a honra e o prazer de receber o André, que está conosco essa noite, A honra é para falar minha. um pouquinho, para falar um pouquinho sobre uma paraxá um tanto quanto polêmica e complexa, como a paraxá Balak. André, a palavra é sua, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Obrigado, a honra é minha. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher קידשנו במצוותיו וציוונו לעסוק בדברי תורה. Amém. Deixa eu fazer as outras duas então aqui, André. וחרב נא אדוני אלוהינו את דברי תורתך בפינו ובפי עמך בישראל, ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי עמך בישראל, כולם יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה. ברוך אתה אדוני המלמד תורה לעמו ישראל. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם Amém. אשר Bano, בחר בנו מכל העמים ונתננו את Natananu תורתו. tratou, Baruch atah ברוך Adonai, אתה אדוני. noten a Torá. Amém. Amém. Bem, André, vamos lá. palavras. É, como você falou, a Paraxá é complexa, parece estranha e tem uma carga, como eu adoro, a Torá, onírica, muito onírica. Eu vou dar uma lida aqui num texto que eu escrevi no ano 2000. É um resumo bem suave, para depois eu me aprofundar um pouco mais em alguns temas. Eu vou ser um pouco repetitivo sobre a paraxá anterior, porque é interessante ver o trend, né? O contexto geral, né? Não focar só numa foto, né? Da paraxá. Então, eu vou falar Hukat Balak, vou dar uma pequena. Não, aliás, não preciso nem me estender, porque o fenômeno logo depois da bênção do Matovo ainda se encontra nessa paraxá de Balak. Então, vamos lá. Esta semana temos a leitura de duas parashot, Hukat e Balak. Ricas em experiências, veremos além do sacrifício de animais, o sacrifício da vaca vermelha, verdadeira raridade e tida como perfeita. Por isso que, ironicamente, eu vejo a paraxá da vaca vermelha como o sacrifício impossível. Temos a morte de Miriam, irmã de Moisés, e a morte de Arão, o sumo sacerdote. Vemos também a famosa disputa das águas de Meribá e a bênção de Bilam, que deu origem ao nosso Matovo. Neste momento, Israel encontra-se em guerra com os povos e tem obtido sucesso na conquista de Canaã. E está acampado próximo aos Moabitas. Nós estamos praticamente há 39 anos e pouco da saída, a princípio, com uma geração totalmente renovada, porque se passaram os 40 anos, né? A princípio. Neste momento, eclode mais uma revolta, onde novamente a autoridade de Moisés, e não menos a do Eterno, é posta à prova. O povo demonstra seu desagrado em prosseguir em frente por causa da ausência de água e queixa-se dizendo que teria sido melhor não ter deixado o Egito. Atitude bastante conhecida entre nós, onde basta um pequeno contratempo para afetar a nossa autoestima e destruirmos tudo o que conquistamos num piscar de olhos. Moisés, guia exemplar que teve sempre o Eterno como parceiro, sente o peso da missão e, tomado talvez pela humana impaciência, resolve a questão de maneira sumária, sem atentar à forma e respeito devido a Deus, provedor dos milagres. O único pecado de Moisés que o impediu de entrar na terra prometida foi justamente impedir, naquele momento, o livre acesso do povo a Deus por iniciativa própria, onde, após tantas demonstrações do poder divino, estes ainda estavam acostumados a recorrer a Moisés, o seu cajado, para que os problemas fossem resolvidos. Portanto, já teria sido mais que a hora da congregação tentar a comunicação direta com o Eterno.
Desta forma, enquanto internamente o povo passa por um processo de esgotamento de fé, onde a dúvida e a falta de autoestima toma a cena, do lado de fora, Balac, o rei de Moab, teme o povo de Israel e, reconhecendo sua real fraqueza, recorre ao grande mago Bilam para que amaldiçoe Israel e afaste o real perigo. Observem bem o paradoxo. Israel, sem motivo para ter medo, fica totalmente possuído pela própria maldição da imagem de que é fraco, demonstrando uma atitude autodestrutiva, enquanto Balac, aquele que realmente está em posição de fraqueza, apela para a magia, já que não lhe resta outra alternativa. Assim, designado por Balac, Bilam, o feiticeiro, parte para sua missão em cima de seu jumento, da sua jumenta, perdão. E após 3 tentativas mal-sucedidas de amaldiçoar Israel, não consegue ir contra os desígnios do Eterno, que se manifesta na fala da própria jumenta, que se recusa a ir adiante. Bilam, então, tomado de respeito e reverência aos desígnios do Eterno, transforma sua maldição em bênção no que veio a ser a nossa primeira reza da manhã, Matovu. É maravilhoso observar como o foco da presença de Deus desloca-se do meio de Israel e vem se fazer presente entre nossos inimigos, mostrando como, mesmo não encontrando lugar entre seu povo, que parece não o querer mais, tenta voltar para dentro dele por outra porta e por intermédio dos seus adversários. Que bela aliança eterna se consolida inúmeras vezes ao longo de nossa história, onde o Criador, ao sentir que pode perder o amor de sua criatura, tenta de todas as formas voltar a abraçá-la. Precisaremos sempre de inimigos para nos mostrar o caminho da reconciliação com o Eterno? Bom, essa é uma rápida pincelada sobre a Paraxá, e aí eu entro mais ou menos na descrição, acho que todos leram, né? Então, a gente, a gente vê um adivinho, né, que é muito respeitado pelo rei dos Moabitas, né? E Israel, não, como já é demonstrado, tem tido sucesso militar nas conquistas, né? E, por acaso, os Moabitas foram um daqueles povos que Israel pediu a permissão para atravessar, mas que não quiseram, né? Então, nós temos várias cenas que têm um poder sugestivo muito grande sobre caráter humano, sobre a arrogância dos poderosos, nessa imagem de Bilam, né? Bom, eu tenho aqui tem muita poesia, tem bastante poesia nessa paraxá, e a maioria das poesias sai da boca de Bilam, tá? Então, eu quero ler uma daqui do texto, tá? Eu estou na Torá do Plaut, página 1054, eu vou ler a partir do versículo 3, 23, 3, e vou pegar uma parte da poesia que eu quero desenvolver rapidamente aqui, tá? Então, 23, 3. Então Bilam disse a Balac: Fique aqui ao lado de suas ofertas enquanto eu me vou. Talvez o Eterno me conceda uma manifestação, e tudo o que me for revelado contarei a você. E ele se foi sozinho. Deus manifestou-se a Bilam, que declarou: Ergui os 7 altares e ofereci um touro e um carneiro em cada altar. E o Eterno pôs uma palavra na boca de Bilam e disse: Volte para Balac e diga o seguinte. Então, Bilam volta a Balac, e então retornou a ele e encontrou parado ao lado de suas ofertas, e todos os dignatários moabitas com ele. Ele levou seu discurso e disse:
De Aram, Balac me trouxe, rei de Moabe, das colinas do leste. Venha, amaldiçoa Jacó por mim. Venha, diga a desgraça de Israel. Como posso maldizer a quem Deus não maldisse? Como amaldiçoar quando o Eterno não amaldiçoou? Assim como os vejo dos cumes das montanhas, observando-os das alturas. Agora presta atenção. Há um povo que habita à parte, não considerado entre as nações. Quem pode contar o pó de Jacó, enumerar a nuvem de poeira de Israel? Possa eu morrer à morte dos justos? Possa o meu destino ser como o deles? Ele é bastante contraditório, ele não sabe bem o que deve fazer, mas com certeza ele não é dos que têm o caráter mais, eu diria, transparente ou digno, porque, bem ou mal, Balac consegue várias vezes dissuadi-lo, ou corrompê-lo, ou cooptá-lo, para que ele faça que o Balac quer, que é amaldiçoar, já que, na realidade, ele não tem capacidade nenhuma de enfrentar militarmente Israel. Bom, então Bilam é alguém que, eu diria, um pouco camaleão. Uma vez está com Balac, uma vez está com o Eterno, quem ele acredita também, né? Mas, enfim, é, o que é interessante aqui também, em outras partes da leitura, um pouco mais para trás, é que também Deus também se contradiz um pouco, né? Para dizer bastante. Se- Ora ele diz, você não vai amaldiçoar o meu povo, e depois, ora ele diz, não, vai adiante, vai adiante. Interessante essa conversa, né? Deus também está em dúvida. Será que Deus talvez está tão em dúvida como Balac? Será que esse mago ele vai ficar do meu lado ou ele vai ficar contra mim? Bom, mas aposto nele. Se ele ficar do meu lado, vai ser muito bom. Ah, mas será que ele vai me trair também? Então, você imagina, Deus onipotente, é, também com dúvidas, né? O que eu acho muito bom, porque vocês podem perceber desde o início do texto da Torá, desde a criação, Deus vai cada vez mais descendo do Olimpo, entre aspas, chamo Olimpo porque nós não temos o Olimpo, mas nós temos a, uma ideia de que Deus está sempre lá em cima, né? E Deus, no judaísmo, Deus em Israel, ele está ao nosso alcance. Ele desce através dos anjos pelas escadas de Jacó, ele conversa, ele erra, ele é desafiado por Moisés, ele aparece para Moisés, ele conversa face a face. Então, é um Deus que é convidado a descer das alturas ou do inalcançável e a participar da evolução humana aqui embaixo. Tanto é que na Paraxá do Kitissá, as segundas tábuas da lei, porque as primeiras não deram certo, porque não conversavam talvez com a realidade humana, eram o homem perfeito, as segundas tábuas são escritas ao pé do monte, na tenda da assinação, assinação, não lá em cima, no inalcançável, mas embaixo, junto com o humano. Então, isso é importante vocês perceberem como a concepção de Deus, que começa de uma maneira na criação, e nós não negamos que fazer um ser humano e fazer toda a natureza tal qual ela é, de fato, é admirável e é deslumbrante. E nós temos esse Deus maravilhoso que faz isso, que fez isso, e tem feito. E temos o Deus que conversa com o homem, porque o homem está sempre incompleto, sempre à busca desse eterno estrangeiro de si mesmo. E Deus está sempre acompanhando esse diálogo. Então, dentro das contradições, você vê aí que Bilam, bem ou mal, já classifica Israel como
um povo à parte e um povo não considerado entre as nações. Não é muito diferente hoje, né? Só um parênteses, para puxar um pouquinho a situação que não muda há talvez 3.000 anos. Aqui tem uma grande pista, uma grande raiz já do antissemitismo, né? Eu li outro dia num artigo no New York Times de um repórter, etc., elogiando as capacidades militares de Israel nessa guerra que ainda estamos travando. E ele diz que, militarmente, Israel assumiu a posse de potência militar no Oriente Médio, e com isso, parabéns, Israel. Por outro lado, ele faz questão de dizer que nas democracias e na opinião pública dessas democracias, entre aspas, é, eu que digo entre aspas, o repórter não diz entre aspas, é, Israel perdeu muito prestígio nas democracias. Por quê? Porque fez o que devia fazer, porque fez o que os outros hipócritas não têm coragem de fazer. Isso o repórter não diz, mas ele analisa com minúcias o direito que Israel teria tido disso ou daquilo, como nenhuma outra nação cai em análise como esse repórter e outros tantos que a gente ouviu desde que começou a guerra com a mídia e tudo. A gente escuta como o julgamento do que Israel faz para sobreviver é extremamente minucioso, cheio de palavras e grandes hipocrisias também, né? Então, isso não mudou muito. Isso é bem o processo do antissemitismo, de olhar um povo que pensa diferente, pensa muito diferente, que tem, não sei, 3.000 ou 5.000 anos, 5.000 pelo calendário, mas talvez pegando a saída do Egito, ou desde os patriarcas, uns 3.500 anos, né? E que sempre é colocado à parte porque questiona o poder, questiona a zona de conforto, questiona um monte de coisas. Eu fiz todo um parênteses, porque isso faz parte dessa paraxá e do próximo finalzinho dela, que nós já estamos, talvez no meio, né? Onde nós temos aí finalmente Bilam junto com Balac, que pegam um ângulo da visão de Israel, mas não é suficiente para convencer Bilam, então eles sobem num outro cume e vão ter um outro ângulo de visão para que eles tenham uma visão do todo, para que assim a maldição possa pegar absolutamente o todo e não só uma parte do povo, né? Então, aí vocês têm o avanço do retrato, né? E nós temos uma coisa interessante, porque eu falei da parte onírica, né? Nós temos Bilam sobre a jumenta, com mais 2 soldados que o acompanham, né? E a jumenta vai caminhando por uma região, a trilha, e de repente ela vê um anjo, e esse anjo não deixa ela passar, e ela concorda em não passar. Então ela empurra para um lado, encosta Bilam num penhasco, arrasta, machuca a perna de Bilam. Bilam se enfurece, bate na jumenta, briga com a jumenta, e nessa conversa a jumenta disse: só você não vê, eu vejo um anjo. Você não deve continuar seu percurso. Então Bilam desce da jumenta, bate nela e prossegue. O que significa essa jumenta? E que significa Bilam montado na jumenta? Ora, Bilam, cumprindo as ordens de Balac, na sua arrogância, os pés dele não tocam o chão. Se não tocam o chão,
essa imagem onírica nos mostra bem que muitos poderosos, ou quem se agrega, que tem o poder, normalmente não tem contato com a realidade, não tem os pés no chão, não toca o chão. A ideia de que ele cavalga sobre uma jumenta é que ele não está em contato com o chão. E a jumenta está em contato com o chão, por isso que quem está em contato com o chão consegue ver Deus, consegue ver o anjo que traz a comunicação de Deus. Podemos abrir um pouco mais o leque do que significa Deus, do que significa a jumenta e do que significa a realidade. Nós, durante todos esses milênios, sempre questionamos e sempre fomos em busca da verdade. Mais tarde, essa verdade virou a ciência e, de quebra de dogmas em quebra de dogmas, muito dos nossos percorreu caminhos importantíssimos na ciência e fez descobertas enormes. Antes da ciência, teria sido o poder da palavra. Tanto é que nós cultuamos no Shabat a Torá, que é um rolo que tem palavras. Nós cultuamos as palavras. Então, ao invés de cultuar as pirâmides, as estátuas, as imagens, os discursos, as personalidades, eu diria, o populismo também, né? Então, quebrando os dogmas nesses milênios, chegamos até aqui e, não menos, a ciência não é tudo na história da humanidade. A ciência também vira ídolo. Tem muitos que idolatram a ciência e não enxergam além disso. Ou tem muitos que idolatram o racionalismo, quando o racionalismo não é tudo na vida de todos nós. Existe o que se chama a intuição, o instinto humano, onde a emoção faz parte, não só a razão. Um homem que pode perseguir a razão, se ele não a usa com a emoção correta, ela não progride. Então, isso são várias mensagens que aparecem aqui, porque temos aqui uma pessoa que vai recorrer à mágica, né? Bom, e aí, chegando no trecho mais bonito aqui que tem, nós temos aqui, vou repetir um pouquinho a cena aqui no 24:1, 24:1. Agora Bilam, vendo que agradava ao Eterno, então você vê, de algum jeito, ele disse, bom, tudo bem, se é isso que você quer de mim, vou dar um jeito. Agora Bilam, vendo que agradava ao Eterno, ao Eterno abençoar Israel, não se pôs, como em outras ocasiões, a procurar presságios, mas voltou seu rosto para o deserto. Quando Bilam ergueu seus olhos e viu Israel acampado tribo por tribo, o Espírito de Deus desceu sobre ele. Ele elevou o seu discurso e disse: Palavra de quem escuta a fala de Deus, que tem visões do Todo-Poderoso, prostrado, mas com olhos descobertos. Como são belas as tuas tendas, ó Jacó, as suas moradas, ó Israel, como palmeiras que se espalham, como jardins às margens do rio, como aloés plantadas pelo Eterno, como cedros às margens das águas. Seus ramos gotejam de umidade, suas raízes têm água em abundância. Seu governante se erguerá acima de Agag, sua soberania será exaltada. Deus que os libertou do Egito é para eles como os chifres do boi selvagem. Eles devorarão as nações inimigas, quebrarão seus ossos, esmagarão suas setas. Eles se agacham, se deitam como um leão, como uma leoa. Quem ousa despertá-los? Abençoados os que o abençoam, amaldiçoados os que o amaldiçoam. Eles se agacham e se deitam como um leão, como uma leoa. Talvez seja esse o título que foi usado na operação
da guerra do Irã, né? O leão que acorda, né? Bom, depois disso, ó quão belas são as tendas, ó Jacó, eu disse aqui naquela minha introdução, se nós precisamos dos nossos inimigos para que, através deles, o Eterno volte para nós, né? Complicado, né? É, isso significa que, mesmo com as tendas tão belas, a disposição perfeita, etc., pode ser que a gente continue nos dividindo entre nós, né? Isso é o nosso grande problema. É, o que eu vejo aqui de importante é que logo depois que nós temos essa bênção, e essa bênção é muito importante, porque o que nós sempre tentamos fazer ao longo desses milênios, e da mesma maneira que tentamos até um pouco antes do 7 de outubro sempre fazer, nós sempre tentamos que as pessoas de fora nos vissem como sendo alguém que contribui para o mundo, contribui para a ciência, para a educação, para valores, né? E é muito difícil vender isso, tanto é que vocês veem hoje que o nosso maior problema são as fake news e como o Lashon Hara e as notícias malversadas e manipuladas continuam sendo o nosso maior inimigo. Difícil alguém nos ver de fora e querer nos abençoar. E logo depois dessa aparente beleza das tendas de Jacó, que uma entrada não olha a outra, a intimidade é preservada, o que acontece ainda um rabicho no fim da paraxá? Não se sabe bem se, dado o errado, com a maldição, Balac resolve promover um apelo sexual com as midianitas, ou, de fato, os príncipes de Israel, representantes, mesmo após 40 anos, em tese as gerações mudaram, se deixam seduzir pelas midianitas e há, nesse momento, uma divisão muito grande entre nós através da sedução. E aparece Pinhas e, tomando a lei nas suas próprias mãos, ele executa um casal que estava se tendo as relações perto, em frente à tenda da assinação, isso. Então, vocês veem que, de um lado, até nos viram bem por fora, mas por dentro ainda tínhamos nossos problemas. Ou seja, nós não temos, de certa maneira, vergonha de sermos humanos, falíveis, desde que a gente consiga controlar isso e aprender com isso. Nesse momento, há um motim, né? Sempre a Torá mostra os motins de uma maneira muito poética, umas um pouco menos, tipo a terra se abriu e engoliu 13 mil. Aqui parece que teve um motim de mais ou menos 25 mil mortos, e aí aparece e a praga cessou. E a praga cessou. Ou seja, havia um problema latente que Moisés estava lidando, Moisés e Josué, né? Josué mais agora que que participou das batalhas de conquista, né? Sobre ainda setores da sociedade que não suportavam ou não queriam a responsabilidade de criar um país, uma nação nova. Bom, basicamente, essa é a Paraxá, tem coisas maravilhosas num primeiro momento, poesias lindíssimas, e atrás de tudo isso temos a realidade humana, que não pode ser deixada de ter a sua leitura própria. Bom, com isso eu abro
a questões. Se alguém quer tomar um Rivotril, aproveita. E, enfim, estou às ordens. Obrigado, André. Alguém que tiver algum comentário, alguma pergunta, é só abrir o microfone e falar. Eu fiquei aqui pensando, André, em tudo isso que você traz, né? Eu acho que aqui onde a gente mora, eu acho que a gente vivencia isso muito fortemente, comparando com a Paraxá de Bilam e Balaque, né? Tudo isso, eu vejo na figura de Bilam, né? Um líder religioso, formador de opinião, que fala, né, de valores, mas age com interesse próprio. Isso a gente vê muito aqui, uma pessoa uma pessoa que tem uma autoridade espiritual para justificar, né, decisões questionáveis, né, tentando aí conciliar, né, Deus com o ego, né? Então eu vejo isso muito forte aqui. Isso me preocupa bastante. Quais são os próximos passos que a gente vai dar com relação à fé de várias pessoas, né? E na questão de Balaque, eu já fiz uma outra comparação, né, que com um líder político, né, que age é, motivado, né, por meio do medo, às vezes, a insegurança, e acaba fazendo ataques, né? Às vezes bem ruins, né? Bem que traz assim uma coisa muito ruim, mas que acaba sendo bem sucedido com o seu discurso final, né? Então isso me trouxe essas questões assim que me deixou bem intrigada quando a gente traz para esse contexto nosso atual que a gente está vivendo. E eu gostei muito, achei muito bom de poder fazer esse link, essa comparação. A gente não pode esquecer, tuas palavras são perfeitas. A gente não pode esquecer que atrás de toda essa poesia, dos personagens, da conversa com Deus, com o Eterno, dos diálogos, dos desafios, antes de mais nada, nós estamos estudando o caráter humano, né? Na Torá toda. Sim. Ninguém está estudando Deus na Torá. Pelo menos é a minha percepção. E é um desafio para a gente, né? Evitar de ser vilã que torce pelos princípios, né? Para caber no próprio interesse, né? Eu acho que Sim, isso é importante. Eu acho que isso é sim. uma reflexão bem importante para nós. Por isso que somos questionadores eternos, né? Sim, Essa é a grande milagre da educação. verdade. Né? Talvez aqui agora, assim como você, eu também sou engenheiro, então eu vejo as coisas mais identificativas, Quadradas. e- quadradas. A Thaís também é engenheira e alguns outros aqui também. Então, uma coisa que sempre me chamou a atenção nessa paraxá é que essa história de Balaque, Bilam, jumenta, cânticos, não sei o quê, o povo de Israel nunca soube que isso aconteceu, né? Os caras tentando destruir o povo, vamos fazer uma audição, mas o povo lá embaixo, quietinho, ninguém mexeu com ele, tudo passou. Só no final, na hora que chegam as mulheres lá de Moab, de Midian e tal, que obriga que se unem aos homens para poder fazerem idolatria, né, para prestar culto a Baal, Peor e tal, é que o povo participa da história. Porque até então o povo é um objeto passivo, ou seja, então existe uma trama contra o povo, né, contra o povo de Israel. O cara contrata um feiticeiro para fazer uma magia, lá, um negócio, e o povo não está nem desconfiando que isso vai acontecer. Isso aqui me chamou a atenção. Eu só queria vou contar uma coisa assim bem, como é que eu falaria assim? Já vou dar a palavra para você, Renata e Fabiane, um minutinho só. No nosso grupo de segunda-feira lá
da CIP, que a gente estudou a mesma paraxá, teve algum comentário lá que eu não pude resistir a tecer uma ironia a respeito, de que uma análise um pouco freudiana de Pinhas com a lança, e a lança atinge o baixo ventre dos que estavam fazendo, né? Houve uma pequena alegoria de que a lança seria um símbolo fálico ou alguma coisa do tipo, então o que poderia querer dizer isso, né? Aí eu não resisti, eu falei, bom, vocês têm uma saída para poder encaixar Freud nessa paraxá? Talvez Pinhas quis participar também e não matou ninguém, entrou no jogo. Só uma brincadeira, tá? Sobre a lança, tá? Bom, Eu não não é consegui. nada. Que? Abre seu microfone, Rê. Isso. Aí. Abaixar a mão que. Então, eu acho que Bilam é um indivíduo que vive em crise interna, né? Por isso que uma hora ele está do lado de Balac, do lado de não sei quem, do lado de não sei quem, mas ele era um indivíduo ele era como vidente, profeta, um, wizard. Eu li um artigo em que ele aparece como vidente, seer, e eu ele parece que quer estar com um pé em cada canoa. Sim. Ele transita assim num mundo em que ele está ora no céu, ora na terra, na realidade. Você acha, André, que o episódio da jumentinha é uma projeção da consciência de Bilan? Ele devia de estar num conflito muito grande, porque ele respeitava o eterno. Ele acreditava no eterno. E ele entra num conflito interior em que o eterno não quer que ele vá fazer isso com o povo de Israel, a maldição ao povo de Israel. Você acha que aquele diálogo com a jumentinha, o fato da jumentinha ver e ele não, você acha que isso é uma projeção dessa crise de consciência que ele estava tendo? E aparece o anjo como referência ao eterno. Eu diria o seguinte, tem uma grande ironia nisso, você tá se aproximando dessa ironia que você está buscando aí. A Torá também tem um bom humor, tá? A Torá é séria, com certeza, mas o humor dela também é muito sério, tá? Então, não enxerguem a Torá como um livro de frases que eu vou repetir isso que eu falei na última vez também. Existe uma frase em francês que existe assim, eu vou falar depois, se alguém quiser traduzir, eu traduzo depois. Raisonner par l'absurde, raciocinar pelo absurdo, tá? Então, às vezes você precisa de um pouco de bom humor para se aprofundar muito no absurdo de algumas coisas, tá? E quando você fala se Bilam tinha uma crise de consciência, eu diria assim, o fato dele conversar um pouquinho com Deus, mas um pouquinho com Balac, e ele está no meio, etc., eu diria que é uma camada de profundidade que ele não alcançou essa profundidade. Ele não levou Deus a sério, ele não levou Balac a sério, ele é um oportunista. Eu não estou muito preocupado com a crise de consciência dele, mas é importante. A crise de consciência dele é um pouco banal, não é honesta. Não é honesta. Boa, Renata, você me deu agora um insight. Existe crise de consciência honesta e desonesta?
E aí? Não sei, eu não sei. Eu preciso perguntar para um psicanalista, para um professor, etc., para me dizer se isso é uma ironia, né? Então, e Deus? Deus também entra no jogo. Esse capítulo não é para dizer Deus está certo, Bilam está certo, Balac está errado, Bilam está errado. Isso é para mostrar como funciona o ser humano num nível pouco profundo e não contato com realidade, porque está com os pés fora do chão. Eu diria, eu ousaria dizer que a jumenta faz o papel de Deus e que para ter domínio sobre a situação você tem que descer da sua arrogância. E Deus já desceu da sua arrogância, Deus está no chão como a jumenta. E quem está em cima de Deus, arrogante, é o Bilam, que não consegue dar a ordem sobre Deus que está debaixo dele. Se entende? Se entende essa posição absurda que mostra o que a arrogância leva as pessoas a pensarem que podem ser Deus, são deuses? Aliás, tudo que a Thaís falou há pouco tempo, nós vivemos essa atitude, desculpa, esse clima aqui, Alemanha nazista, fascismo, stalinismo, trumpismo, lulismo, tudo isso são manipulações de consciência muito, muito banais, muito banais. E as pessoas entram Então, porque elas querem comprar a certeza. Elas querem comprar a certeza e elas querem comprar a mágica que está nessa paraxá. é verdade, Você, concordo. você me trigger, como é que é? Você acionou um gatilho que me deu Ah, esses insights aí. Muito insights. bom, É, Renata. obrigada. Obrigada da sua explicação. Obrigado, Fabiane, Rê. Fabiane? Shalom a todos. shalom. André, eu gostei bastante dessa parte que você falou logo no início sobre o fato da gente ter aquela adoração pela ciência. Infelizmente, acho que o homem realmente está idolatrando até hoje, tanto os do povo até mesmo, idolatrando a ciência e esquecendo que ela tem uma parte boa, que é a ciência do bem e do mal. Então, a mesma ciência que às vezes fabrica um foguete para ir até a Lua, ou fabrica reativos nucleares para fazer energia, né, para todo um povo, ela também pode construir armas. E as pessoas esquecem até um ponto disso. Então, é viva a ciência a todo momento, sem saber que as pessoas que estão lá em cima, muito poderosas, podem usar para o mal também isso aí. Então, infelizmente, tem os dois lados e a gente tem que ter um discernimento disso, né? E o que eu achei bastante interessante nessa paraxá, não só essa parte que parece meio que mágica, né? Mas como se diz? É como se fosse uma insistência do rei achar que ele estava certo em todo momento. Ele pediu e teve que subir em 3 montes. Ele quer dizer, se de repente estudar até a parte geográfica, talvez seja 3 pontos onde dê para ver 3 ângulos diferentes. E se a gente olhar mais à frente, assim, consegue perceber que o fato do inimigo, assim, lá naquele caso, o povo de Moabe, olhar, o rei olhar, e ele verificou todas as arestas de Israel, com certeza é o que a gente acontece hoje. Todo mundo quer ver uma brechinha do povo para poder apontar, para poder falar. E eles subiram em 3 montes para poder observar isso e falar alguma coisa. E para ver que mesmo que eles subiram e viram que tinha brechas e conseguiram pegar um pouco por essa brecha. Mas que o mais interessante é que o que Deus falou, né? Não adianta amaldiçoar o que está abençoado. Então, uma vez abençoado, independe. Quem fez errado vai pagar, mas o povo em si é uma colmeia. Trabalha no coletivo.
aquele povo é abençoado. Então, mesmo desde aquela época até antes, sempre tentando olhar ao redor, ver alguma brecha, tentar entrar, tentar amaldiçoar. E para você ver, o medo era tanto que não entrou nem com arma, porque talvez não tinha, vamos falar assim, né, cacife para isso. Não tinha cunhão para isso, porque tinha medo, né? Falou o que é mais fácil falar com as palavras. Aí dentro da Torá, tem um comentário de Midrash que eu achei interessante que fala, né, que bem que acontece assim hoje em dia. E esse comentário já é de bem antes, mas vale ainda hoje em dia. Que no caso é o Lashon Hará, né? Que olha assim, é mais fácil, né, atacar o povo com a boca, com a língua, com maldizeres, sem tentar nem, porque é o jeito. Então, de alguma maneira, as pessoas estão indo contra algo. Sem nem saber estudar, elas estão querendo amaldiçoar o povo. E é um povo que, independente, já é abençoado. Então, hoje Fake está meio news. que fazendo um ciclo, e repetindo tudo novamente, o que aconteceu bem antes. Então, vê que a nossa vida como povo já é bem em ciclos mesmo, né? E agora estamos vivendo esse ciclo novamente. Novamente, a espécie humana, ela vive um enredo e o enredo se repete. Você falou perfeitamente. Não teve aquelas perguntas que faziam naquelas universidades? O que quer dizer do rio que é, do rio ao mar, etc. e tal, não sabiam nada? Mas tinha um Isso. monte as fake news tinham se espalhado, ou seja, as maldições tinham prosperado, né? Exatamente, aí fica a lição, como você colocou, para nós. Não é a ação que vai vir contra, mas é como nós vamos reagir a isso, de uma maneira mais clara, mais limpa, perguntando sempre a Deus o que Ele quer, como que a gente reaja, né, de uma maneira mais honesta possível e permanecer firmes, né, nessa, como se diz, incorruptível. Assim como Noa passou na época dele tudo aquilo, Moisés, né? E ainda continuaram na presença. Então a gente continuar nessa presença, independente de todas as coisas. Muito bom, muito bom. Olha, tô feliz, viu? Tô muito feliz de ter escutado vocês, viu? Quero escutar mais. Mais alguém tem algum comentário, alguma dúvida, alguma crítica? Bom, enquanto o pessoal vai pensando aí, deixa eu dar os nossos tradicionais avisos aqui. O próximo Shabat, 9h30, Rua Bahia 1260, Shaharit, Shabat normal, para Shabalak. Vamos ter leitores especiais, uma das quais está aqui na sala hoje. É, e duas outras coisas que têm a ver com Neshama de forma de uma direta e outra indireta. Hoje foi colocado no grupo de frequentadores uma campanha que nós estamos lançando para arrecadar até o final do mês os valores para a gente poder comprar, como o Davi disse no sábado passado, novas capas para as Torot, uma capa para a gente usar durante um ano, né? Vai ser na cor azul, e uma capa para a gente usar na cor branca em Amim Noraim. Então, os valores estão lá, então qualquer dúvida a gente está à disposição para poder esclarecer, no grupo dos frequentadores estão lá, e quem não recebeu, quiser contribuir, é só fazer um contato comigo, com o Davi, com a Carol, com a Thaís, a gente encaminha as coisas. E a segunda coisa é que na segunda-feira, a partir de segunda-feira, dia 14, até na sexta-feira, dia 18, vão ser as eleições para o Conselho Sionista Mundial. E aqui no Brasil, o Nechamar, nós estamos apoiando uma chapa chamada Artsem no Mercás, que é a junção dos movimentos reformista e Massorti em uma só chapa, para a gente poder se dividir menos, concentrar mais votos e tentar conseguir mais lugares, porque é muito importante isso para a definição das políticas em relação a nós que estamos fora de Israel, principalmente grana. Então, é esse pessoal que distribui a grana para quanto vai e para quem vai. E a gente sabe que a gente tem programas aqui no Brasil e fora de Israel,
que necessitam de investimento para poder decolar. Então, quem se inscreveu até o dia 13 de junho, se eu não estou enganado, foi a data limite, eu já recebi o meu, já está recebendo os links para votação. Aí vai ter que votar entre o dia 14 e dia 18 e paga uma taxa simbólica de R$ 15 para poder votar. Então, qualquer dúvida também é só falar com a gente, porque quem não recebeu, quem se registrou e não recebeu o link, tem um e-mail para onde pode escrever para poder receber esse link depois, tá? Eram esses avisos que a gente tinha para dar e mais alguma pergunta, alguma dúvida, é só falar. Se ninguém tem mais o que falar, agradecemos o André pela presença, mais uma vez nos trazendo. Eu brinco com o André, nos instiga. Ele instiga a gente a pensar, ele sempre traz um outro lado que a gente normalmente não enxerga para a gente poder pensar. André, muito obrigado, querido, muito obrigado, seja sempre bem-vindo Obrigado, e foi uma honra. vamos ter você mais para frente aí, com certeza. E depois vocês me falam no particular se foi muito pesado, ou foi leve, ou foi na medida certa hoje, tá? Eu vou te dizer a minha opinião e vou dizer de pouco. Para mim foi na medida certa, Então tá foi bom. ótimo. Para mim Para também. mim também. Muito bom. Obrigado. Muito bom, obrigada. Muito Obrigado. elucidativo. Já estou escrevendo aqui, excelente, foi na medida certa, então, Tá perfeito, bom. André, muito obrigado. Muito bom. Obrigado. Então Muito vamos terminar com obrigado. um copo de vinho, tá? Boa noite, Tá obrigada. bom. Boa noite, gente. Boa Obrigado a noite a Obrigado, André. todos. todos. Obrigada. Até. Boa noite, Obrigada, André. André. Valeu, obrigado, tá? Obrigada. Tchau, tchau, Obrigada. gente. Valeu, Obrigado. tá, João? Deus, boa noite a todos. Tchau, tchau.